Eita glória, quem tem glória dá glória, quem tem aleluia dá aleluia. Um lindo dia de paz na presença do Senhor para cada um de nós. Olha só, a palavra do Senhor nos garante que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para não cumprir aquilo que ele prometeu. Será que se ele prometeu, ele não vai cumprir uma promessa que ele fez na sua vida? Mas a pergunta é, como que nós estamos esperando que a promessa de Deus se cumpra na nossa vida? Nós cremos nela? Nós cremos naquele que prometeu para nós algo? Você conhece as promessas de Deus para a sua vida? Nós falamos ontem que Deus ele não nos deixaria sós. É promessa. Ele estaria conosco todos os dias. E isso, assim, nos alertou, né, Wellington? Para que a gente pudesse falar um pouquinho das promessas. Né? Porque a gente precisa saber o que Deus tem para nós. E a gente queira muito aquilo que Ele tem. E tome posse das promessas de Deus. Tem uma promessa de Deus que eu escrevi até no caderno aqui. Está escrito assim, 1 João 2,25. Esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Gente, eu acho incrível isso. Esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Então, às vezes a gente fica preocupado com essa vida que a gente está vivendo aqui. Ah, eu não tenho dinheiro, eu não consigo comprar uma casa, eu não consigo isso, não consigo aquilo. A gente se preocupa muito com as coisas que são passageiras e se esquece da eternidade. Nós precisamos lembrar de tudo aquilo que Deus nos prometeu e para que a gente se lembre, a gente precisa conhecer. Sabe como você consegue receber essa promessa que Ele nos fez da vida eterna? Crendo no Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz, Deus amou o mundo. Ontem a gente aprendeu sobre graça, né, Wellington? Foi. É um favor imerecido. E isso, assim, eu fiquei muito apaixonada. Eu falei assim, eu vou copiar e colar. O apóstolo Alfredo falou ontem com muita autoridade, com muita graça, com muita unção sobre isso. Que a graça é um favor imerecido. A gente não merece aquilo, mas Deus nos dá. E Deus amou o mundo, a extensão da graça, o mundo todo. Deus amou o mundo todo, inclui a sua vida, inclui a sua casa, a sua família, inclui a nossa vida, né, Wellington? É verdade. De tal maneira, sabe o que é isso? A intensidade da graça. É graça demais para a nossa vida, intensa. Deus amou de tal maneira que Ele deu seu filho. Ele deu seu filho, o único filho. Mas sabe para quê? Para todo aquele que nele crê. É a condição. É a condição para que a gente tenha a vida eterna, que a gente creia em Jesus. Sabe, Wellington, eu lembro de uma situação que uma mulher fez um bolo e colocou em cima da mesa. E o marido veio e viu aquele bolo, todo confeitado. Aí ele disse assim, vai vir gente aqui hoje? Ela falou assim, não é para ninguém que vem hoje? Não. Esse bolo aqui é de aniversário? Não. Você vai vender o bolo? Ela falou, não. Ele falou assim, então para que esse bolo aqui? Para todo aquele que quiser comer. Ele já pegou a faca e já cortou. É isso que Deus faz. Sabe para quem é a salvação? Para quem é a vida eterna? Para todo aquele que crê em Jesus. Você crê em Jesus? Você crê de fato e de verdade? Ontem nós falamos, Ele não nos deixará sós. Estará conosco todos os dias. E o que mais a gente ouve é que as pessoas se sentem só. Só é do amor de pele, sabe? A gente não tem alguém que a gente possa tocar e conversar. Mas a palavra nos garante que só a gente não ficaria nunca. Porque o Senhor estaria conosco todos os dias. Se a gente acreditasse assim, a gente sente até falta de alguém, né, Wellington? Mas não se sente só, porque Ele está conosco. Vamos orar, Wellington, sobre isso? Amém. Glória a Deus. Vamos colocar nossa vida diante da presença do Senhor nessa manhã. Aleluia, pelo favor Deus. imerecido. Aleluia. Pela graça que nos foi dada através da cruz do Calvário.
Deus nos amou de tal Oh, maneira, maravilhoso. com tanta profundidade, e nos deu Jesus Aleluia. para morrer no nosso lugar, para pagar o preço do pecado. E ele morreu crucificado em nosso favor, para nos dar o direito, a liberdade de entrarmos na presença de Deus. Aleluia. E ouvir das promessas que ele tem para a nossa vida. A palavra dele diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para nós. Na salvação nós vamos receber a eternidade ao lado do Senhor. É uma promessa que ele fez para nós, para todo aquele que nele crê. Aleluia. Espírito Santo, tu és aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Convence os nossos corações acerca das promessas de Deus, que não é homem para mentir, nem filho do homem para não cumprir o que prometeu. Aquilo que ele nos prometeu, ele cumprirá. Convence, Senhor, o nosso coração de que Deus é fiel, em nome de Jesus. Aleluia. Como você faz isso? Senhor Jesus, eu te aceito e te recebo como meu único e suficiente Salvador. Entra na minha vida, perdoa os meus pecados, sara-me, salva-me, escreve meu nome no livro da vida. Amém? Wellington, como que a gente volta para Jesus? Como que eu vou fazer uma oração se eu me distanciei dele? Como que eu faço? A palavra de Deus diz no livro de Romanos, eu não me recordo, mas me parece que é no versículo 1. Porque é a benignidade de Deus que nos leva ao arrependimento. Aleluia, Deus. Peça a Deus o arrependimento, porque por nós mesmos nós não nos arrependemos daquilo que erramos, daquilo que pecamos, daquilo que cometemos como falta, né? Contravenção contra Deus, né? Então, que o Senhor possa nos levar ao arrependimento. Essa é a única maneira de nos voltarmos para Deus, o arrependimento e a confissão do pecado, né? Aleluia. Amém, igreja?